todos vocês que estão sintonizados aí, antenados conosco através do DATV, o canal da Diocese de Apucarana. Olá, um olá muito especial a todos os catequistas que nos acompanham, porque nós estamos conversando aqui com a nossa coordenadora do Paraná, da catequese, né? E nessa entrevista que ela nos concede, tão animada e ao mesmo tempo tão espontânea, quero dizer que no vídeo anterior, na parte anterior da entrevista, ela revelou o segredo, que a gente combinou umas perguntinhas antes e tal, né, Débora? Exato. Então, e ela também revelou o gosto que ela tem pela leitura. E eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores também, que não apenas os documentos e as coisas que a função que ela desempenha faça com que ela leia. Exige, essa é a palavra, mas também você é uma leitora, né? Sim. A Débora pessoalmente lê muito, muito, muito. Mais do que isso, ela escreve. Tem até um livro, é isso? Sim, eu acredito assim que todo leitor voraz sonha em um determinado momento se tornar escritor. Porque aquilo que a gente sonha através dos livros, você de certa maneira gostaria de propiciar também a outros leitores. E eu tive o ano passado a graça de ser convidada para escrever um livro dentro da área da catequese. Olha só, que desafio que me foi colocado. E a intenção era atingirmos os catequistas de base. Então, como no vídeo passado eu já falava a questão do saber o que é catequese, né, nós estamos falando isso ao longo da nossa entrevista, o livro é voltado para isso. Então, os catequistas de base, o que são os catequistas de base? O catequista da paróquia, aquele que está lá no dia a dia com os catequizandos, com as crianças, os adolescentes, os adultos. E a pergunta é, catequese, sobre o que estamos falando? Esse é o título do livro. Então, a ideia é, a partir de definições de documentos, né, o que os documentos da igreja dizem sobre catequese, e a partir daí, uma palavra que eu gosto muito, decodificar para o chão do catequista. Através de analogias, através de símbolos, através de dinâmicas, para que de fato o catequista compreenda. Quando a igreja me pede de ser catequista, ela me pede de fazer o quê? Então, essa é o universo no qual o livro gira, né? Então, uma linguagem bem simples, e ele está disponível nas livrarias, e eu acredito que tenha ajudado, pelo menos o retorno que eu tive de quem já o leu, de quem já o utilizou, porque ele pode ser utilizado para a formação de catequistas também. Ele tem um capítulo com 5 roteiros de estudo, 3 para a formação de catequistas e 2 para a formação de pais. Então, pode ser um instrumento de formação também. O retorno que eu tenho recebido é que ele tem ajudado nessa compreensão. Então, está aí uma contribuição para a formação dos catequistas também. Fica a dica, uma dica muito bacana, inclusive, né? A gente, como catequista, nós todos catequistas, buscando essa formação, que a Débora já falou, inclusive, no vídeo anterior, buscando essa formação, a importância que ela tem para que nós possamos desenvolver o nosso dom, né? E chegarmos a este encantamento próprio com Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, propiciar também esse encantamento aos nossos catequizandos, procurar aí o livro para que possamos iniciar, quem sabe, a nossa formação, né? Sim. No primeiro vídeo que nós postamos, que no início da nossa conversa, você falava sobre a iniciação à vida cristã. Sim. Sobre a tônica da catequese em falar sobre isso. Qual é a conexão que existe entre a iniciação à vida cristã e a catequese lá da paróquia? A minha turminha de primeira etapa, de segunda etapa, enfim, os adolescentes, os adultos, a catequese de adulto, né? Então, existe essa conexão? Sim, até é interessante a tua pergunta, exatamente de compreender a conexão da iniciação à vida cristã e catequese. Porque a iniciação à vida cristã é ampla, não está restrita à catequese. E eu pediria licença a vocês para ler um número do documento de Aparecida, que, a meu ver,
sintetiza essa relação. E o número diz assim, é o número 29 do documento de Aparecida. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Documento de Aparecida, número 29. Por que este número, Débora? Porque ao falarmos da relação iniciação à vida cristã e catequese, nós precisamos falar de uma catequese para o discipulado. Então você não está catequizando para doutrinar. Você não está catequizando para ensinar a rezar. São partes do agir catequético, são partes do catequizar. Mas, principalmente, na iniciação à vida cristã, você desenvolve a catequese para o discipulado. E o que é o discipulado? É esse encontro com Jesus Cristo e a opção por Ele. Então, por isso que encontrá-lo é um presente. Conhecê-lo é algo maravilhoso, mas não para por aí. Tem a parte da missionariedade, que é anunciá-lo, torná-lo conhecido através do teu anúncio e do teu testemunho. Então, a relação iniciação à vida cristã e catequese, desde a base, precisa também levar em consideração algumas características, que nós falamos que é a inspiração catecumenal. Dentro da iniciação à vida cristã, nós precisamos resgatar a inspiração catecumenal, que é o quê? É eu voltar às fontes, ao início da igreja, ao início do cristianismo, ao início das comunidades, descobrir o que era essencial lá no método de catequizar para nos perguntarmos hoje como fazer. E essas características são a centralidade da palavra, então a Bíblia como instrumento central, a Bíblia enquanto palavra escrita, mas também palavra enquanto palavra encarnada, a pessoa de Jesus Cristo, a catequese cristocêntrica que a gente diz, Jesus é o centro. Então, eu não vou falar, não sei, sabe lá do que, do santo, o último santo da Igreja Católica, eu vou falar de Jesus Cristo. E a partir dele, tudo tem o seu significado. É uma catequese em harmonia com a liturgia, até nós podemos, em outros momentos, aprofundar um pouquinho mais, que não é uma sobressair né, em relação à outra, mas são duas dimensões, a catequese enquanto aprofundamento da fé e a liturgia enquanto celebração da fé, que se harmonizam num processo de crescimento. Então, essa relação de harmonia, de proximidade, é a segunda característica. A terceira é o processo, é a gradualidade. Não podemos falar de uma catequese sem pensar um itinerário crescente, no sentido de acompanhar a criança. É criança, o que a criança entende? É adolescente, o que o adolescente está preparado para entender? E assim o sucessivo desse progresso. Uma outra característica, a opção. Sou eu que escolho. Então, ter dentro disso, talvez entre o nosso maior desafio, Rosana, é lidar com a liberdade do catequizando. Então, não é que eu catequista, posso ir imbuída de toda a unção, de todo o preparo, mas o catequizando dizer, isso para mim, eu não quero. Então, o que fazer? Não é abrir a cabeça e enfiar, né, e goela abaixo, não. Você tem que aceitar. É seguir o exemplo de Jesus, a liberdade é dele. Eu faço tudo o que está ao meu alcance, mas a opção vai ser do catequizando. E, uma vez feita essa opção, entra outra característica dessa inspiração catecumenal, que é uma vivência de acordo com o Evangelho. Então, a relação iniciação à vida cristã se dá pela centralidade, relação iniciação à vida cristã e catequese, se dá pela inspiração catecumenal da catequese. E a inspiração catecumenal, as características são centralidade da palavra, enquanto escrito, enquanto pessoa, Jesus Cristo, a harmonia, a catequese e liturgia, a fé aprofundada e a fé celebrada. O processo é uma gradualidade, por isso, primeira etapa, segunda etapa, é um caminho, né, de crescimento. Então, o processo, a gradualidade, a opção, a pessoa faz a sua escolha e a vivência transformada e transformadora. Uma vez feita a opção pelo Evangelho e por Jesus Cristo, eu vou agir de acordo com o ensinamento dele. Tem muito para nós falarmos sobre iniciação à vida cristã. Eu já estou sentindo um pouquinho dessa formação e, ao mesmo tempo, desse encantamento aqui, que eu fico vidrada ouvindo a Débora falar e explicar sobre catequese com tanta propriedade.
Nós temos muito mais conteúdo, é claro. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse último tópico que a Débora comentou agora. Acompanhe aí, inscreva-se, compartilhe, divulgue, esteja conosco.